O índice de gerentes de compras do setor de serviços, que é compilado pelo S&P Global aqui no Brasil, caiu a 46,3 pontos no mês de julho. Em junho, o índice marcou 49,3 pontos, indo ainda mais para baixo da marca de 50 pontos que separa crescimento de contração. Então, de junho para julho, nós tivemos uma piora geral para o setor de serviços. Esse é o nível mais baixo desde abril de 2021, há mais de 4 anos atrás. Para repercutir o PMI de serviços, falamos agora com Robson Gonçalves, economista da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você. Bom dia. Caríssimo, efeitos já de talvez uma política monetária contracionista, efeitos talvez de uma piora no sentimento destes prestadores de serviços ou, por exemplo, do empresariado. Como é que a gente pode perceber essa desaceleração para o menor nível em mais de 4 anos? O PMI ele é um indicador bastante interessante porque ele vai nos gerentes de compras, né? E essa percepção dos gerentes de compras ela é muito menos sujeita à questão de uma percepção subjetiva, muito menos relacionada apenas a expectativas. É um termômetro bastante interessante do ritmo de atividade de cada um dos setores que são acompanhados aí pela Standard Poor's. E certamente, ele estando abaixo dos 50, indica a retração no nível de compras, especificamente do setor de serviços, e isso sim tem que ser atribuído ao efeito já um pouco atrasado da política monetária, dado que o Copom encerrou o ciclo de alta da Selic, agora está mantendo o que a gente chama de dose terapêutica da taxa de juros sobre a economia e esperando que a atividade econômica desacelere. Então, sem dúvida, é um bom indicador, é um indicador de um setor importante na economia, 70% do PIB brasileiro é serviços, e o desempenho tão ruim assim no pós-pandemia é efeito da política monetária. Perfeito. Este efeito desejado pelo Banco Central era de se esperar e talvez a ser destacada esta desaceleração, essa contração para o PMI, ou é preocupante por conta de o menor nível desde o pós-pandemia? Em economia, más notícias às vezes são boas notícias a depender do contexto. O objetivo do ciclo de alta da Selic era frear a demanda. E nós estávamos vivendo já há muito tempo, pelo menos uns 2 anos, uma inflação de serviços que vinha pesando sobre os índices ao consumidor, com destaque para o IPCA, que é o índice oficial do regime de metas. Essa persistência da inflação de serviços vinha se somando a uma inflação também persistente de alimentos, que talvez agora se reverta por conta dos impactos do tarifaço do Trump, mas que fazia com que o IPCA permanecesse sistematicamente acima da meta. E ele ainda está acima da meta. Então, retirar a pressão de demanda sobre o setor de serviços, que foi um dos setores que teve a recuperação mais longa, mais lenta no pós-pandemia, era sim esperado e era sim um dos objetivos da condução da política monetária, essa política monetária apertada com uma taxa Selic para padrões históricos recentes bem alta. Pela alta participação na composição do PIB, até na criação de vagas de trabalho aqui no Brasil, sempre que a gente traz os dados de criação de empregos, o setor de serviços costumeiramente é o que mais contrata no país. Uma desaceleração desse segmento tão importante indica também desaquecimento para a economia geral destes 6 meses finais de 2025 para frente, professor? Em economia, a gente tem que lembrar que nem todo crescimento é saudável. Se nós temos um crescimento da demanda além do PIB potencial, ou seja, da capacidade da oferta de atender a essa procura sem pressões inflacionárias, nós estamos diante de um desequilíbrio macroeconômico. Infelizmente, no Brasil, o nível de investimento ainda é muito baixo e o ritmo de expansão do setor produtivo como um todo e do setor de serviços, isso não é uma exceção no setor de serviços, ele não dá conta de um crescimento tão insistente, persistente, como a gente vinha tendo nos últimos 2 anos. No cenário ideal, a gente teria investimentos que sustentariam a expansão do PIB potencial, ou seja, da oferta agregada, dando conta do crescimento da demanda. O Brasil se encontra numa situação já há alguns trimestres, a partir dos dados da PNAD contínua, numa situação de pleno emprego.
vários setores da economia, e inclusive segmentos do setor de serviços, têm reportado dificuldade de contratação de mão de obra. Esse excesso de pressão no mercado de trabalho é um indicador de que a inflação deve permanecer resistente. Portanto, tirar um pouco dessa pressão e tirar a economia do plano emprego, infelizmente, é um mal necessário nesse momento, e o setor de serviços, como você bem disse, ele é fundamental para determinar a dinâmica do mercado de trabalho no Brasil. Perfeito. Nós estávamos há pouco com o economista-chefe da Fiesp aqui de São Paulo. Ele me dizia que esse é um dos pontos de maior demanda do empresariado. Está difícil promover novas contratações. A frase dele foi: de 10 empresários que eu converso, 11 reclamam sobre a dificuldade de contratações. Ao mesmo tempo que nós temos esta taxa baixíssima de desemprego no Brasil, também temos uma taxa baixa de subutilização da mão de obra, ou seja, o pessoal está trabalhando na sua capacidade praticamente máxima, é difícil fazer novas contratações. Então, mais um destes pontos de atenção. O PMI também, Robson, traz algumas preocupações com os custos deste setor de serviços, justamente com material, com impostos e até com um câmbio mais desfavorável. São preocupações para esse segmento tão importante da economia brasileira, custos. Sem dúvida, com um agravante. O setor de serviços ele não consegue trabalhar na sua precificação, na sua formação de preços, como alguns setores muito concentrados da indústria, por exemplo, que é simplesmente colocar uma margem sobre os seus custos. Perdão. O setor de serviços ele precisa trabalhar com muita atenção na demanda. A capacidade de repassar custos a preços ela é muito limitada, e isso preocupa. E é justamente esse um ponto interessante que eu gostaria de trazer, como um contraponto ao aumento dos custos. Nós temos os preços cobrados na prestação de serviços brasileiros aumentando no ritmo mais rápido em 5 meses. Esse é o destaque do PMI, eu estou aqui com o documento. Taxa de inflação ficou acima da tendência histórica, mas bem abaixo da observada para os custos dos insumos. Então, basicamente isso, nós tivemos um repasse intenso dos custos para os preços dos serviços, mas o custo dos insumos está avançando mais do que o custo dos serviços. É essa dificuldade de repasses que o senhor menciona, que o senhor pontua. Sem dúvida, a questão da bandeira vermelha, por exemplo, para a energia elétrica, tem um impacto decisivo nos custos dos serviços prestados às famílias. Qualquer pequeno empresário do setor comercial, do setor de entretenimento, vai se preocupar com esse repasse da bandeira vermelha. E a dificuldade, diante de uma demanda que está se retraindo, de manter suas margens de lucro. Então, é natural que a pesquisa traga esse ponto de preocupação, ele é bem realista e bem significativo. Feito outro ponto que eu gostaria de levantar com o senhor é justamente em relação ao mercado de trabalho. Nós tivemos essa escassez de novos negócios, reduzindo o quadro de funcionários dos prestadores de serviços, interrompendo alguns meses seguidos, foram 8 ao todo de meses consecutivos de contratações para o setor, lembrando, segundo a pesquisa do S&P Global, segundo o PMI do setor de serviços. Por ser o setor que mais contrata no país, é esperada também uma reação no mercado de trabalho, caso essa desaceleração continue neste segundo semestre, a gente pode ver um desemprego maior por conta deste enfraquecimento do setor? É importante entender como é que a estatística de desemprego ela é calculada, né? Desempregado é aquele que está procurando emprego há mais de 30 dias. O setor de serviços ele é caracterizado por empregar tradicionalmente pessoas mais jovens. Nós estamos diante de um problema geracional no Brasil. Então, se você pegar vários dos segmentos de serviços prestados às famílias, bares e restaurantes, como as cenas que vocês estão mostrando, por exemplo, mas também salões de beleza, barbearias, até atividades como marcenaria, serviços de pequenos consertos hidráulicos, elétricos, etc. Os empregadores, as empresas, estão tendo dificuldade de contratar essa mão de obra mais jovem, porque, dizem eles, né? Dizem esses empresários, muitos desses jovens querem se transformar em influencers. Existe aí, e existem vagas de fato no setor de tecnologia atrativas para esses jovens. Então, o emprego no setor de serviços, ele está, de um lado, pressionado pela queda na atividade, que o PMI relata e mostra bem,
pela questão da dificuldade de repasse de custos, mas também pela questão intergeracional do mercado de trabalho, que é geral. Esse é um ponto muito interessante que o senhor menciona. A gente está tentando descobrir por que o desemprego está tão baixo no Brasil. São algumas das dificuldades dos economistas. Contra tudo e contra todos, o desemprego continua bastante baixo, contra uma taxa de juros que há alguns anos, desde o pós-pandemia, supera os 2 dígitos, primeiramente com um topo em 13,75% e agora em 15%, e aí tem alguns fatores que levam talvez a essa avaliação de uma influência de fora, dessas tradicionais influências que temos no mercado de trabalho. Tem reforma trabalhista recentemente, tem justamente essa mudança da dinâmica de trabalho, tem novas ferramentas tecnológicas, é o caso dos aplicativos que ligam a oferta com a demanda de forma muito rápida e bastante eficaz, e também esse fator geracional que o senhor menciona, de uma geração que está interessada em outro tipo de prestação de serviço, em outros setores. Tudo isso aglutinado, como é que está a cabeça da academia para entender esse mercado de trabalho que está dando sinais aí contrários ao que a gente já tem, talvez, em alguns livros aí, ô professor? A teoria econômica que relaciona inflação com desemprego, ela está precisando de uma grande repaginada, uma grande atualização. Não surgiu ainda um grande teórico, um prêmio Nobel, que bote ordem nessa relação. A relação tradicional é desemprego baixo, inflação alta. Mas quando você tem uma mudança tecnológica muito acelerada, como nós estamos vivendo hoje, cada vez mais acelerada, e uma mudança de valores geracionais, uma mudança nos vínculos trabalhistas, né? O empreendedorismo é ótimo, mas ele muitas vezes é apenas a face de quem não teve alternativa. Isso faz com que haja muito ruído nessa relação que antes era tradicional de desemprego baixo e inflação alta. Então a gente precisa considerar a possibilidade, dentre outras, de que alguém esteja trabalhando como motorista de aplicativo e procurando emprego. Ou não, ou desempregado sem carteira assinada há muito tempo, mas não procurando emprego, que se sente muito bem nas alternativas que a tecnologia hoje oferece. Ainda assim, né, essa taxa de desemprego ela tem que ser entendida como pessoas procurando emprego. Se as pessoas estão em atividades não formais, sem carteira assinada, mas não estão procurando emprego, isso explica essa taxa persistentemente baixa. Mas a teoria econômica, ela perdeu um pouco o pé da realidade, dessa nova realidade, e ela precisa de uma atualização. Mas você elencou bem os elementos, né, que influenciam a relação clássica entre desemprego e inflação. Robson Gonçalves, economista da Fundação Getúlio Vargas, obrigado por nos ajudar a entender essa dinâmica do setor de serviços, o que nos traz de novas informações este PMI, há pouco divulgado, e também como estão mudando essas dinâmicas de trabalho e inflação que a gente viu, pelo menos nesses últimos anos. Sempre bem-vindo à programação e desejo um ótimo dia. Agradeço. Obrigado. Agradecido. Até a próxima.